Minha esposa sempre ficava me comparando com seu ex-marido, dizendo que ele era muito melhor. Então, mandei ela desaparecer da minha vida. Hoje em dia, ela chora de arrependimento ao me ver feliz com minha nova família. No início, eu realmente achei que tinha encontrado a mulher da minha vida. Nos primeiros meses de namoro, tudo parecia perfeito. Nos dávamos bem em tudo. Ríamos juntos, compartilhávamos sonhos e fazíamos planos para o futuro. Sempre que alguém perguntava sobre o nosso relacionamento, eu respondia com orgulho que ela era a melhor coisa que já tinha acontecido comigo. O casamento veio naturalmente. Depois de 2 anos juntos, decidimos oficializar nossa união. A cerimônia foi simples, mas cheia de significado. Eu lembro do brilho nos olhos dela enquanto trocávamos votos. Naquele momento, eu tinha certeza absoluta de que passaria o resto da minha vida ao lado dela. Não havia dúvidas, apenas certezas. O primeiro ano de casados também foi ótimo. Compartilhávamos momentos felizes, fazíamos viagens e até começamos a pensar em aumentar a família. Eu me esforçava para ser o melhor marido possível. Trabalhava duro para dar uma vida confortável para nós dois, ajudava nas tarefas de casa e sempre fazia surpresas para ela, apenas para ver seu sorriso. Mas, de repente, algo mudou. Eu não sei exatamente quando começou, mas, 1 ano após o casamento, pequenas comparações começaram a surgir nas nossas conversas. No início, eram comentários sutis que eu tentava ignorar. Se eu cozinhava algo diferente, ela dizia que o ex-marido cozinhava muito melhor. Se eu tentava consertar algo em casa, ela soltava o meu ex fazia isso com mais facilidade. Se eu escolhia um restaurante para um jantar especial, ela comentava que ele sempre sabia escolher lugares melhores. No começo, achei que fosse algo sem importância. Talvez fosse apenas um costume de antes que ela não tinha percebido. Tentei ignorar e seguir em frente, mas aquilo começou a me incomodar de verdade. Com o passar dos meses, os comentários aumentaram. Não importava o que eu fizesse, sempre existia uma comparação com ele. Era como se tudo o que eu fizesse fosse inferior. Eu comecei a me sentir um coadjuvante no meu próprio casamento. Comecei a perceber que aquilo não era algo momentâneo, era constante. Sempre que algo dava errado, lá vinha a comparação. Eu me sentia diminuído, desvalorizado, como se nunca fosse o suficiente para ela. Eu tentei conversar sobre isso, tentei explicar como aquilo me fazia sentir, mas as respostas eram sempre as mesmas. Você está exagerando, ou não é minha culpa se ele era melhor nessas coisas. Foi nesse momento que comecei a me questionar se ela realmente me via como alguém importante na vida dela, ou se eu estava apenas ocupando um espaço que, na verdade, ainda pertencia ao ex-marido. Eu já não me sentia feliz no casamento. E foi aí que comecei a perceber que talvez eu estivesse apenas adiando o inevitável. Eu tentei, de verdade. Depois de perceber que as comparações não paravam, decidi me esforçar mais. Me dediquei ao máximo para agradá-la, para tentar ser melhor aos olhos dela. Eu queria que ela me enxergasse como um homem único, não como uma versão inferior do ex-marido. Comecei a prestar mais atenção nas coisas que ela dizia que ele fazia melhor. Se ela mencionava que ele era bom em consertar coisas, eu via tutoriais e tentava aprender. Se ela dizia que ele escolhia os melhores restaurantes, eu passava horas pesquisando lugares diferentes para levar ela. Eu me sentia em uma competição constante contra alguém que nem estava mais presente. Mas não importava o que eu fizesse. Sempre havia uma nova comparação. Se eu acertava em alguma coisa, ela apenas ignorava. Mas se algo dava errado, vinha mais um comentário sobre como o ex-marido teria feito melhor. Aos poucos, aquilo foi me desgastando. Eu comecei a me sentir insuficiente. O pior de tudo era que eu sabia que ela mantinha contato com ele. No início, eu achava que era algo inofensivo. Mas com o tempo, percebi que ela sempre sabia demais sobre a vida dele. Sabia onde ele estava trabalhando, se tinha comprado algo novo, até pequenos detalhes do dia a dia dele. Comecei a me perguntar se ela ainda tinha sentimentos por ele. Essa dúvida começou a me corroer. Lembro de uma noite específica em que cheguei do trabalho e a encontrei rindo sozinha com o celular na mão. Perguntei o que era tão engraçado e ela respondeu sem nem perceber o impacto das palavras. Estava lembrando de uma coisa engraçada que meu ex fazia. Ali eu percebi que não dava mais. Eu estava casado com uma mulher que parecia mais apegada ao passado do que ao presente. Alguém que, em vez de construir uma vida comigo, insistia em manter viva a sombra de um relacionamento antigo. Eu não queria mais aquilo pra mim. Então, uma noite, depois de mais uma discussão sobre as comparações, eu disse exatamente o que estava na minha mente. Se ele é tão melhor do que eu, por que você não desaparece da minha vida e volta pra ele? O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Ela me olhou chocada, como se não acreditasse no que eu tinha dito. Mas no fundo, eu sabia que era exatamente o que ela queria ouvir. Não houve gritos, nem mais discussões. Apenas uma despedida fria. E assim, depois de anos de relacionamento, meu casamento acabou. Eu achei que sentiria arrependimento, mas, para minha surpresa, só senti alívio. Depois que ela saiu de casa, minha vida parecia vazia. Nos primeiros dias, senti um misto de alívio e tristeza. Alívio porque finalmente eu não precisava mais lidar com aquela competição invisível contra o ex dela. Mas também tristeza, porque ninguém se casa pensando que um dia vai acabar assim. Mas eu não podia ficar preso a isso. Decidi seguir em frente. Passei os primeiros meses me dedicando ao meu trabalho, saindo com amigos e aproveitando a liberdade de estar sozinho. Redescobri hobbies que havia deixado de lado e comecei a me sentir mais leve. Pela primeira vez em muito tempo, eu não precisava provar nada para ninguém.
Foi nesse processo de reconstrução que conheci a mulher que mudaria minha vida. Nos encontramos de maneira inesperada, sem grandes pretensões. No começo, eu estava receoso. Não queria me jogar em um novo relacionamento tão rápido. Mas, conforme fui conhecendo ela, percebi que era diferente de tudo que eu já tinha vivido. Ela me tratava com carinho, sem comparações, valorizava minhas qualidades e, quando algo não dava certo, simplesmente ríamos juntos em vez de me diminuir. Com ela, eu finalmente senti que era suficiente. Nosso relacionamento evoluiu naturalmente. Não demorou muito para perceber que queria construir algo sólido com ela. 2 anos depois do meu divórcio, me casei novamente, mas dessa vez, sem sombras do passado pairando sobre mim. E a felicidade só aumentou quando tivemos nossa filha. Quando segurei minha filha nos braços pela primeira vez, senti algo que nunca havia sentido antes. Uma sensação de plenitude, de propósito. Eu finalmente tinha uma família de verdade, baseada no amor e no respeito mútuo. Achei que minha história de sofrimento com minha ex havia ficado no passado. Mas eu estava errado, porque um dia, do nada, ela reapareceu. 2 anos haviam se passado desde que minha ex-esposa saiu da minha vida. Eu estava em paz, vivendo minha melhor fase. Meu casamento era sólido, minha filha era minha maior alegria. E eu me sentia completamente realizado. Então, um dia, recebi uma mensagem inesperada. Era ela. Minha primeira reação foi ignorar. Não havia nada que precisássemos resolver, nenhum motivo para manter contato. Mas ao mesmo tempo, senti curiosidade. O que ela queria depois de tanto tempo? Acabei abrindo a mensagem. Ela dizia que queria me encontrar, que precisava falar comigo, pessoalmente. Fiquei em dúvida. O que poderia ser tão urgente? Será que ela estava arrependida? Ou queria reabrir feridas que já estavam cicatrizadas? Decidi recusar. Respondi educadamente, dizendo que não via motivo para esse encontro e que preferia seguir com minha vida sem olhar para trás. Mas ela insistiu. Nos dias seguintes, recebi várias mensagens dela. Algumas pareciam nostálgicas, lembrando de momentos bons do nosso relacionamento. Outras eram diretas, dizendo que sentia muito pelo que fez e que precisava me ver. Foi quando minha esposa notou que algo estava acontecendo. Eu nunca escondi nada dela. Então, contei sobre as mensagens. Ela apenas sorriu e disse: "Você sabe que não precisa dar atenção a isso, certo?" E ela estava certa. Eu não devia nada para minha ex. Minha vida tinha seguido em frente, mas minha ex não desistiu tão fácil. Certo dia, saí do trabalho e, para minha surpresa, ela estava me esperando do lado de fora. Fazia tempo que não a via. Ela parecia diferente. Seus olhos tinham um olhar de tristeza e ela estava visivelmente nervosa. Sem saber o que fazer, apenas parei e esperei que ela dissesse algo. Ela respirou fundo e disse: "Eu cometi um erro enorme. Me perdoa?" Fiquei parado por alguns segundos, processando o que ela tinha acabado de dizer. Eu cometi um erro enorme. Me perdoa? Aquilo não fazia sentido para mim. Durante anos, eu havia sido diminuído, comparado a outro homem, tratado como se nunca fosse suficiente. Agora, depois de tanto tempo, ela aparecia dizendo que tinha cometido um erro. Olhei para ela com calma e apenas perguntei: "Por quê?" Ela baixou a cabeça, respirou fundo e começou a falar. Disse que, depois do nosso divórcio, tentou reatar com o ex-marido. Na cabeça dela, ele era perfeito. E agora que estava livre, poderia finalmente ser feliz ao lado dele. Mas a realidade foi muito diferente. O ex não queria saber dela. Ele já estava em outro relacionamento e não tinha interesse nenhum em reviver o passado. Foi então que ela percebeu que tinha jogado fora um casamento sólido por uma ilusão. Os anos passaram, e ela viu minha vida seguir em frente. Disse que tentou me esquecer, mas cada vez que via uma foto minha com minha nova esposa e nossa filha, um aperto crescia no peito dela. Ela começou a se dar conta do quanto tinha me machucado e o quanto eu havia sido um bom marido. Agora, queria uma segunda chance. Naquele momento, senti um misto de sentimentos. Uma parte de mim até compreendia o que ela estava dizendo, mas outra parte sabia que nada daquilo fazia diferença agora. Eu não sentia mais nada por ela. Minha vida era outra, e eu não tinha o menor interesse em revisitar aquele passado doloroso. Então, apenas olhei para ela e disse, sem nenhuma raiva, mas com toda a certeza do mundo: "Você me ensinou a não aceitar menos do que eu mereço. Espero que um dia você encontre paz, mas essa paz não está comigo." Ela tentou argumentar, tentou segurar minha mão, mas eu me afastei e segui meu caminho. Eu já tinha minha felicidade, e ela nunca mais faria parte dela. Depois daquele encontro inesperado, achei que minha ex-esposa entenderia o recado e seguiria sua vida. Mas eu estava enganado. Nos dias seguintes, ela tentou entrar em contato de todas as formas. Mandava mensagens, ligava de números diferentes, até apareceu no meu trabalho mais uma vez. Dessa vez, fui mais direto. Disse que não havia mais nada a ser dito e que eu não queria manter contato. Ela chorou. Disse que sabia que tinha cometido um erro irreparável, mas que não conseguia seguir em frente sabendo que havia perdido tudo. O que eu podia fazer? Eu não era responsável pela dor dela. Ela fez suas escolhas, e agora tinha que lidar com as consequências. Só que a insistência dela começou a incomodar minha esposa. Apesar de confiar em mim completamente, ela não gostava da ideia de minha ex rondando nossa vida, e eu entendia perfeitamente. Foi então que tomei uma decisão definitiva. Bloqueei minha ex de todas as formas possíveis. Sem mensagens, sem ligações, sem chances para mais encontros inesperados.
Ela tentou outras formas de contato, até mandou um e-mail longo contando como sua vida tinha desmoronado depois do nosso divórcio. Dizia que se arrependia de tudo, que não conseguia mais dormir direito, que sonhava com os momentos felizes que tivemos e acordava chorando. Mas eu não podia fazer nada. Já tinha sido paciente, já tinha ouvido tudo o que ela tinha a dizer, mas minha vida agora era outra, e eu não podia permitir que ela atrapalhasse a felicidade que construí. Minha esposa e minha filha eram meu presente e meu futuro, e eu não trocaria isso por nada. Naquele momento, percebi algo muito importante. O arrependimento pesa, mas cada um tem que carregar o seu. Minha ex estava pagando o preço das escolhas que fez. E eu finalmente estava livre. O tempo seguiu seu curso. Eu continuei com minha vida, minha esposa e minha filha, construindo nossa rotina e criando memórias que valiam muito mais do que qualquer arrependimento do passado. Aquela fase conturbada parecia algo distante, quase como se nunca tivesse acontecido. Eu havia tomado as decisões certas, e minha paz estava restaurada. Minha ex-esposa, por outro lado, parecia estar cada vez mais perdida. Suas tentativas de se reconectar comigo se tornaram mais raras, até desapareceram por completo. Eu acreditava que ela finalmente tinha aceitado que o nosso capítulo estava encerrado de vez. Mas algo estranho aconteceu. Um dia, ao sair para o trabalho, vi uma mensagem em meu celular. Era dela. O conteúdo da mensagem era curto, mas direto. Me desculpa. Eu nunca deveria ter deixado você ir. Eu te perdi, e agora estou sozinha. Isso me deixou desconcertado por um momento. Era claro que ela estava sofrendo, mas eu não podia mudar nada. Olhei para minha esposa e minha filha que estavam tão bem, tão felizes. Aquele era o meu mundo agora, e eu não sentia nenhum vazio. Respirei fundo e mandei a resposta que, sem dúvida, eu já sabia que deveria enviar. Você fez suas escolhas e agora tem que viver com elas. Eu não tenho mais nenhum sentimento por você. Tenho uma nova vida e uma nova família, e é isso que importa. E com isso, minha ex-esposa sumiu de vez. Não tentei mais nada. Minha vida continuou. Eu aprendi que o que realmente importa é seguir em frente, aprender com os erros e criar um futuro melhor. Minha esposa e minha filha eram tudo para mim. Eu estava verdadeiramente feliz. Quando olho para trás, vejo que a dor que passei me fez ser mais forte e mais capaz de valorizar as coisas que realmente importam. E no fim, a lição foi clara. Nunca devemos aceitar ser comparados ou viver à sombra de alguém que não nos valoriza. Hoje, vejo minha ex-esposa de longe. E apesar de saber que ela se arrependeu, percebo que isso não muda mais nada. O tempo passou e não voltará. Eu não sou mais o homem que ela conheceu. Eu sou outro, e sou feliz. Com minha família, encontrei o verdadeiro significado da felicidade. E não trocaria isso por nada neste mundo.